Shalom, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor. Essa é a nossa última aula do Salmo de degraus. Irmãos, uma coisa aqui, não fala salmo de romagem. Romagem tem a ver com romaria, romaria com Roma. Nós não somos romanos. É salmos de degraus, salmo de subidas. E os degraus fazem referência aos degraus verdadeiros, de uma escada de Jacó, ou do trono de Salomão, ou da escada de Acás, pai de Ezequias, que fala ali com relógio, mas não é relógio não. O original traz escada de Acás. Retornou 10 graus na escada, 10 degraus na escada, 6 degraus no trono de Salomão. E nessa revelação aqui, 15 degraus da vida de Jacó, desde a cidade de Berseba, onde nasceu, até o Egito, onde morreu. Pastor Ilmar de Lajinha, aula de teologia, livro 3, introdução bíblica 3, os livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Estamos tratando do livro de Salmos, e dentro dos Salmos, Salmos de degraus, do 120 ao 134. Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Lajinha, Minas, desde 92, estudando a palavra de Deus aqui. Já na aula passada falamos então sobre o zimbro, né? Por que foi citado ali brasas vivas de zimbro? Por que não é brasa viva de eucalipto, brasa viva de tamargueira, brasa viva de oliveira, de videira, de romeira, de figueira? Mostramos na aula passada sobre isso. Hoje, a nossa última aula desse salmo vai falar sobre a língua fraudulenta. Essa palavrinha fraudulenta ela é muito interessante. Eu já fiz estudo sobre ela com os obreiros nossos aqui há muitos anos atrás. É a palavrinha remiá. Essa palavra remiá ela é muito mais do que fraudulenta. Ela é usada em Jeremias 48:10, que diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O que é uma coisa relaxada? Quem sabe me dizer? A relaxada é aquela coisa que não pega mais rosca, que não aceita mais regulamento, que não tem regramento. É relaxado. Aqui já relaxou. É aquele costume que parou de ser costume usual, deixou de lado aquilo. Então, começando a vida cristã, você está no chão, está no mundo, agora você pisa no primeiro degrau, converteu, vai começar a subir a escada, tem que ficar mirando sempre, olhando onde está pisando, tem que olhar para pisar, não você cai da escada. E se cair da escada, lembra que teve um rei na Bíblia, que ele caiu, 2 camaradas caíram na Bíblia, né? O Eutico, lá na cidade de Troade, Paulo diz que ele caiu lá do cenáculo quando estava reunido, e caiu morto lá embaixo, no lugar mais alto, né? Paulo desceu, ressuscitou e levou ele para a reunião. Ficaram até de madrugada lá. E outra, a Bíblia diz que o rei Acasias, que é filho da rainha Jezabel, com Acabe, que é filho de Onri, rei de Israel, esse Acasias, que reinou apenas 2 anos, esse Acasias caiu do quarto alto lá em Samaria. Então tem que ter cuidado. Quando você começa a caminhar na vida espiritual, tem que estar com o olho bem aberto. Por isso é que tem aquele velho ditado, né? Um olho você ora, com o outro você vigia. Né? Vigilância e oração. Porque você não pode subir na escada com os olhos vendados, ou olhando para o alto, ou olhando para baixo. Você tem que olhar para onde você está caminhando. Vede prudentemente como andais, não como nessa, mas como sabe, remindo o tempo, que os dias são maus. Então, a nossa escada é a nossa jornada espiritual na Terra. E o primeiro degrau fala do domínio da língua. O herói vai ser quem dominar a língua, quem aprender a ter controle, o domínio próprio, que é o 9º fruto do Espírito. Naquela relação de 9 ao 9º fruto do Espírito. Né? E aqui está falando da língua fraudulenta, da língua enganadora. 3 vezes aqui fala lábios, língua, língua. Então, é aquele episódio da vida, retrata a vida de Jacó, que começou com a língua errada, né? A língua dele foi usada para fazer o quê? Para comprar a primogenitura. Não tinha que fazer isso, tinha que esperar Deus fazer por ele. Havia profecia que ele ia ser maior do que o irmão dele, não precisava dele fazer nada. Tinha que esperar em Deus. Depois ele usou a língua de novo para quê? Para roubar a bênção do irmão dele. Enganando Isaac através da Rebeca. A Rebeca que ajudou, né? Então tem mãe que em vez de encaminhar os filhos, atrapalha os filhos. Encaminha para o lugar errado. A tia fala, não, meu filho, fica tranquilo, Deus falou e vai cumprir. O que Deus falou, ele vai cumprir. Não, havia promessa para Jacó. Depois ele vai ficar sabendo disso, né? Quando ele passa na cidade de Luz, que virou Betel, diz, não te deixarei até que tenha cumprido em ti tudo que eu te falei. Né? Foi lá naquela cidade de Luz, que chamava Luz. A pessoa pensa que é luz, assim, luz elétrica, né? Não, a palavra luz no hebraico quer dizer amendoeira. Quer dizer amendoeira.
Então ali tinha muitas amendoeiras, chamavam Campo das Amendoeiras. Ele falou, não, isso aqui eu vou pôr uma pedra aqui, vai chamar Betiel, casa de Deus. Tem uma escada aqui que vai ligando da terra nos céus, então aqui o anjo sobe e desce. Então, a língua fraudulenta, língua remiá, língua relaxada, maldita aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, grande perigo que a gente vê na caminhada espiritual de qualquer pessoa é esse. É começar muito bem num fogo muito grande, só orando, só jejuando, só monte, aleluia, lendo a Bíblia, só quer saber de culto, e daqui a pouquinho vai esfriando. Chega um ponto que vira uma rotina pura, a vida cristã perde aquele ardor, aquele queimor. Os discípulos no caminho de Emaús, Cleofas e mais um outro, dizia que Jesus falava das coisas da Bíblia e ardia no coração deles aquelas coisas. Ardia, quer dizer, queimava, né? Então, essa experiência é o primeiro amor, que se chama lá na igreja de Éfeso, né? Volta ao primeiro amor. Então, o perigo é o relaxamento. Então a palavra remiar não foi colocada aqui aleatoriamente, ela aparece duas vezes, no versículo 2 e no versículo 3. Língua enganadora, depois língua enganadora, língua fraudulenta, língua remiar, lachon remiar. Então tem que ter cuidado com o relaxamento da nossa vida cristã. Precisamos manter nosso projeto de oração, precisamos manter um projeto de jejum, precisamos manter um projeto de leitura da Bíblia, um projeto de congregar, um projeto de anunciar o Evangelho para os outros, de comunicar, um projeto maior ainda que é o de testemunhar. Às vezes você não sai pregando, mas você vive uma vida que a pessoa fala, esse camarada é diferente. Olha como é que ele age diferente, ele porta diferente, ele reage diferente, ele tem um procedimento singular. Então, às vezes nem muito falando, mas vivendo o Evangelho. Então, não é à toa que essa palavrinha remiar apareceu aqui e duas vezes apareceu. Porque é preciso lembrar no primeiro degrau da vida cristã. Você está começando hoje a sua vida cristã. Está começando agora a ter controle, ter domínio próprio. Mas não relaxe. Não relaxe. Mantenha a posição. Quem começou a boa obra vai até o fim. Paulo, ao encerrar o seu ministério, ele diz cumprir cabalmente o ministério. Quer dizer, coisa linda, né? A pessoa poder dizer que fez o que tinha que fazer. Não ficou coisas a fazer. Ele se desprendeu, trabalhou, fez 3 viagens missionárias, escreveu 13 epístolas para diversas igrejas, diversos irmãos, deu a sua vida em prol, se gastou em prol do Evangelho. Chega um momento que ele disse, para mim o viver é Cristo e morrer é útil. Né? Para mim o viver é útil e morrer é lucro. A palavrinha ali em vez de Christos, no grego, é Krestos, no original. Krestos, quer dizer, para mim viver é útil, eu preciso viver para atender essas igrejas, né? Para onde eu passei na primeira viagem, na segunda, na terceira, atender os irmãos, divulgar, ampliar, que para mim duro é recalcitrar contra os aguilhões, né? Ele disse isso diante do rei, diante do procurador, né? da Judéia lá, Festo, depois de Pilatos veio Festo, depois veio Félix, ele falou para ele, porque não fui desobediente, também falou para o rei Agripa, descendente de Herodes o Grande, neto de Herodes o Grande, não fui desobediente ao rei Agripa, a visão celestial. Porque ele dizia, Paulo, não falou Paulo, né? Saulo, Saulo, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. É interessante dar uma janelinha aqui para explicar sobre Paulo e Saulo. Né? Paulo é o nome que eles mudaram para Paulo. O nome dele é Saulo. Não foi Deus. Deus mudou vários nomes na Bíblia. Não chamará mais Israel. Não chamará mais Jacó, mas Israel. Não chamará mais Sarai, mas Sara. Não chamarás mais Abrão, mas Abraão. Mas Paulo não teve nome mudado por Deus, não, nem por Jesus, nem por ninguém. Eles mesmo que resolveram chamar ele de Paulo. Mas o nome dele no original, o próprio Deus falou com ele Jesus falou com ele na visão de Damasco, no caminho de Damasco, falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de Nazareno, a quem tu persegues. Tu és para mim um vaso escolhido, anunciarás o meu nome às nações. Por isso ele andou tanto pregando o Evangelho. Então essa aula de hoje mostrando aqui que o primeiro degrau da vida espiritual, além de ter controle da Bíblia, de ter controle da língua, de aprender a dominar a língua, não é isso? Ter o domínio próprio, além de pensar que você precisa de ter esse encontro, de ter domínio sobre isso, de se tornar um herói nessa guerra da carne contra o espírito, ser um valente, ser um herói, você precisa aprender a não se relaxar.
Procure, volte ao primeiro amor, volte ao que fazia, procure reativar, vivificar, né? Renovar. Avivamento é isso, é reativar, é aquela frase do altar, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Por que não podia apagar? Porque foi atirado por Deus. O fogo foi atiçado, do céu caiu o fogo que incendiou o altar. Então aquele fogo era divino, não podia deixar apagar. Tinha que pôr lenha nele constantemente. Essa é a nossa recomendação para você. Vai pondo lenha na sua vida espiritual. Você continuar caminhando e encontramos depois em outros degraus. Fica na paz, tchau, tchau.